Amém. Nós vemos cada vez mais numa cultura opressiva, que tenta definir o pensamento de todos nós, não só através de nos convencer, mas através de toda forma de pressão, não é, em determinar qualquer coisa que não esteja de acordo com o pensamento desse mundo, como discurso de ódio, enfim, uma ditadura de um pensamento único, do politicamente correto. Cada vez mais pessoas ficam intimidadas na atmosfera que nós vivemos. No entanto, a igreja nunca viveu sendo incentivada pelo mundo a ser quem ela deve ser. Ela sempre teve que viver, para o homem viver para Deus no mundo, ele sempre teve que viver corajosamente. E se isso faltar em nós somos um fracasso. E o nosso chamado é sair após Cristo levando o seu vitupério. E então aqui em Atos 17, 16 a 21, eu acho que há para nós uma direção importante para os nossos dias. Diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como também na praça principal. Todos os dias Paulo fazia isso com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas, o evangelho, a respeito de Jesus e da ressurreição. Ou seja, estava pregando Cristo, este crucificado, né, como ele disse que faria sempre. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão de falar ou ouvir as últimas novidades. Então, apesar daquilo que eu falei, nossa cultura, ela não tem nada contra a espiritualidade. Ela acha até bom. Todo mundo na nossa cultura quase vai falar que tem uma certa espiritualidade. Ela incentiva isso. Então, as pessoas dizem: eu preciso de uma espiritualidade. Todos nós precisamos de uma espiritualidade, de uma ligação com mais do que aquilo que é simplesmente material. E é óbvio que quando as pessoas estão falando a respeito disso, elas estão falando sobre algo privado. Eu quero ter um encontro interior, eu quero ter paz interior, o equilíbrio interior, entrar em equilíbrio com a natureza, eu quero ser permeado com um senso de significado, eu quero ter um senso de sagrado, eu quero perceber o sagrado da vida. Eu preciso dessa força interior para tocar a vida, para suportar a vida, para enfrentar os problemas da vida, para atingir os objetivos que eu tenho para a minha vida, para que eu possa seguir a minha agenda. Eu preciso desse equilíbrio interior, dessa espiritualidade interior. Agora, o grande problema é que o cristianismo não se enquadra em nenhum desses modelos. Ele não tem o verdadeiro cristianismo, não tem como você conectar ele. Então, nós não podemos ouvir a mensagem cristã de uma maneira que ela trabalhe assim, como a nossa cultura vê a espiritualidade, aceita a espiritualidade, porque o cristianismo ele não se encaixa no modelo. Porque embora o cristianismo, por um lado, seja definitivamente uma transformação interior, eu lhes darei um novo coração, realmente algo acontece
nas profundezas do homem. O cristianismo tem uma agenda totalmente nova. Ele não é uma força, um equilíbrio, uma energia, um contato com o sagrado que te ajuda a tocar a agenda que tu tem para a sua vida, a agenda da sociedade, a agenda da cultura. Não é uma maneira de ajudá-lo a chegar à tua agenda, a agenda de ninguém. O cristianismo é uma agenda totalmente nova. Ele não faz só uma operação interior, ele altera a agenda. Então, a maioria das pessoas, se nós pudéssemos colocar uma ilustração, elas veem a vida como se você estivesse numa festa, ou num evento, em que, numa sala, tem ali 30 pessoas, e você tem que se conectar com aquelas pessoas. É importante para você se conectar com elas, é importante essas conexões, mas para a sua vida, para a sua carreira, para a sua vida romântica, é importante para você, mas você não sente energia para fazer aquilo, você se sente sem a graça para se relacionar com aquelas pessoas, ou sem o encanto certo, ou sem a alegria necessária, ou sem a motivação que vai fazer aquilo tudo funcionar. Então a espiritualidade seria algo que viria até você e te encheria de uma energia, de uma capacidade de estar ali naquela recepção com aquelas pessoas, aquelas 30 pessoas, e você se conectar com elas, cheia de confiança, e se misturar e obter o melhor daqueles contatos que você precisava fazer. Mas o cristianismo, o toque do Deus verdadeiro é totalmente diferente. Quando ele vem, você está nesta mesma sala com essas 30 pessoas, mas quando o toque de Deus vem, quando o toque transformador de Deus vem até você, e você olha para aquela sala, o que você vê é que não tem mais 30 pessoas ali, você vê 150 pessoas. Havia 100 e poucas pessoas que estavam invisíveis para você, que agora se tornaram visíveis. Ou seja, a realidade que você estava vendo antes do toque transformador de Deus não é a mesma realidade. A realidade muda. Se você tinha algum plano para aquela realidade, agora você se depara com uma sala com uma realidade totalmente nova. Então você vê a primeira abordagem da espiritualidade é que a pessoa só quer forças para se relacionar com o mundo e com a agenda que ela já enxerga. Quando Deus toca num homem, ele vê um mundo totalmente diferente e recebe uma agenda, então, totalmente diferente. Então todas as pessoas que estão buscando no cristianismo uma força interior para tocar a vida e a sua agenda, nunca foram tocadas por Deus, mesmo que hoje, numa noite como essa, milhares ou talvez milhões de pessoas estejam assim, numa reunião como essa, buscando uma força para tocar a agenda e a vida como ele via. O que acontece é que quando você realmente é tocado por Deus, quando Deus regenera um homem, ele nunca mais faz as mesmas coisas da mesma forma. Você não pode mais ouvir a música da mesma maneira que você ouvia antes, você não pode se relacionar com a cultura como você se relacionava antes, você não pode olhar nem para si mesmo como você olhava antes, você não se compreende como você se compreendia antes, não vê suas necessidades como você via antes, você não pode se relacionar com as pessoas mais próximas como você se relacionava antes, nem com as mais distantes, você não se relaciona com o governo como você se relacionava antes, você não se relaciona com nenhuma ideologia como você se relacionava antes, tudo agora é visto sob uma nova perspectiva. Se Deus tocou em você, você se relaciona com o seu trabalho de uma maneira diferente, tudo muda. Nada é só um upgrade para a vida que você tinha,
para a visão que você tinha e para a agenda que você tinha. Na verdade, a diferença entre uma pessoa que foi tocada por Deus e uma pessoa que jamais foi tocada por Deus é uma questão não apenas de mudança interior, é uma questão de cosmovisão. Alguém que foi regenerado vê tudo de uma maneira diferente, ele tem uma cosmovisão diferente. Não há nada que ele via antes que ele não vê de uma forma diferente agora. Eu vou mais longe, não é? Para algumas pessoas pode parecer até uma questão de sanidade. Óbvio que se eu comecei a ver coisas sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida que eu não via antes, eu me torno muito diferente das pessoas que se pareciam comigo, como todo homem moldado pelo pecado e membro de uma cultura igual. Então o cristianismo não nos muda só interiormente, mas transforma o modo como você se relaciona com cada parte do mundo das ideias, do mundo do trabalho, do mundo das relações. E se você é cristão, eu quero que você olhe alguns princípios hoje, olhando para o apóstolo Paulo. O que significa que o cristianismo muda toda a minha, e absolutamente, minha cosmovisão? Isso é algo que eu experimento. Então as pessoas modernas, elas pensam numa religião, na religiosidade ou na espiritualidade como algo privado. Publicamente todo mundo tem que ser igual. O governo vai dizer isso para você, a sociedade vai dizer isso para você, a cultura, a universidade. Você internamente, privadamente, você pode ser como você quiser. Na esfera pública todos têm que ser igual. É como na Babilônia, assim. Daniel podia adorar o Deus de Israel, Sadraque, Mesaque, Abednego. A nossa geração cada vez mais é igual àquelas antigas gerações, o paganismo no seu máximo. Então é assim, no privado você pode adorar o Deus de Israel, mas publicamente todo mundo vai ter que se ajoelhar diante da estátua. Essa aqui é estátua. Nós definimos como é o casamento, nós definimos como é isso, nós definimos o que é certo, o que é errado. Publicamente todos vão ter que viver assim. Olha, privadamente você pode crer no que você quiser, publicamente não. Todos vão ter que ser iguais, porque espiritualidade é privado. No mundo público tudo tem que ser igual. O cristianismo diz: olha, quando você é tocado por Deus, você é profundamente mudado pessoalmente, mas não só privadamente. Isso muda tudo, em todos os ambientes, em todas as relações e na maneira com que você toca todas as coisas, do mundo físico ao mundo das ideias. Então a melhor maneira de entender o cristianismo é você perceber que ele não tem nada a ver com aquilo que o mundo hoje em dia acha ser espiritualidade. E é bom nós olharmos como Paulo reage aqui. 4 coisas no tempo que nós temos: onde Paulo foi, como ele se sentiu, o que ele viu e o que ele fez. Então, nos primeiros versos, a partir do 17, diz que ele foi para o lugar onde as pessoas se reuniam para orar, gregos piedosos e judeus, mas ele também foi aqui na tradução para a praça central. Não é uma boa tradução. As traduções e versões, elas fazem o que podem. Algumas versões aí chama de mercado. Ele foi para o mercado. E hoje mercado também não é bom, porque a gente pensa só em supermercado, né, onde a gente vai fazer compras. Então a gente não tem uma palavra muito para mostrar exatamente onde Paulo estava, e aonde ele foi. Então você tem que lembrar, em primeiro lugar, que Atenas é a capital cultural do mundo. É óbvio que o Império Grego caiu sob o domínio
militar do Império Romano. Mas a cultura grega é tão poderosa, talvez nenhuma nação teve uma cultura tão forte assim, que culturalmente, apesar de ser dominado politicamente, economicamente, militarmente, culturalmente a cultura grega se sobrepôs, ou seja, os romanos que abraçaram a cultura grega. E até hoje a cultura ocidental é totalmente influenciada pela cultura grega. Então Atenas, sendo a capital da Grécia, era a capital cultural do mundo naquela época. Não era mais a capital do poder, que era Roma, mas ainda era a capital intelectual, a capital cultural. E no meio de Atenas havia o ágora, não é? Que aqui foi trazido como mercado, ou então como praça central. Aqui a gente pensa numa praça central, a gente não vai ter ideia do que era, e quando falar mercado, menos ainda vamos ter ideia do que era. Então o ágora, ele era um local aberto que era cercado de prédios públicos, onde tudo de importante acontecia, onde tinha um tribunal, onde os juízes estavam julgando, onde tinha os escritórios que moviam a economia, onde tinha os arquivos públicos, onde estavam as bibliotecas, onde estavam os teatros, onde aconteciam os salões de concerto, entretenimento, onde estavam os ginásios, onde estavam as galerias, onde estava a arte. Então era um espaço livre, onde tudo de importante estava em volta. Tudo na cidade de importante acontecia no ágora. Então quem estava lá? Todo mundo. Tudo de interessante e importante lá acontecia nesse lugar. Tanto se você estava trabalhando com negócios, estava se divertindo, ou estava tendo um caso sendo julgado pela justiça, porque não havia a tecnologia que nós temos hoje, tudo estava concentrado. Oficiais e juízes estavam deliberando, você via vários artistas se apresentando em vários lugares, você tinha um mercado, vamos dizer, de ações, onde o comércio funcionava e os homens faziam negócios, os empresários estavam fazendo seus negócios, você tinha a mídia lá, toda a mídia, em vez de cada um ter a mídia igual nós temos hoje, lá estava a mídia, porque lá estavam os arautos, dando as novidades, contando as notícias, em vez de alguém ter televisão, internet, é lá no Ágora que o cara sabia as últimas notícias que estavam chegando de outras partes do mundo. E você tinha os filósofos debatendo, você tinha esse mundo cultural, e eles não tinham revistas, não tinham internet, não tinham jornais. Você tinha que ir lá para tudo, para você estar integrado a tudo que aquela sociedade tinha. Então, havia debates lá, como você pode ver. As pessoas debatiam publicamente as ideias, mercado de ações, porque você estava tudo junto naquele espaço público. Esse era o ágora. Então você vê, quando chama de mercado, não é uma boa ideia, porque mercado para a gente hoje quer dizer uma coisa muito restrita. Quando fala praça, é cheio de praça por aqui, não tem nada a ver com isso aqui. Então não era só um lugar onde você, não era nem um lugar, o mercado, onde você comprava comida, nem era um shopping center, simplesmente, onde você vai comprar ou ter um entretenimento. Acontecia tudo, na esfera pública, judicial. Então esse era um lugar onde você tinha tudo junto, tudo junto. Lá a gente pode até chamar de mercado, mas era um mercado de ideias, um mercado de filosofias, um mercado de ideologias, um mercado de negócios, um mercado de arte. Era o mercado de tudo, era o centro de tudo, era o coração. E porque Atenas era a capital cultural, esse era o mais importante ágora. Havia outros importantes, como em Roma ou em Alexandria, mas os três. Então você vê, tudo sobre o mundo greco-romano acontecia ali. E é para lá que Paulo vai com a sua fé.
para o meio da onde acontece tudo, para o meio do coração da sociedade, o coração da cultura. Paulo vai até lá. Agora, como eu disse, isso não faz sentido para as pessoas da nossa geração, porque a nossa ideia de espiritualidade ou religiosidade é que sua fé é para o mundo privado. É algo que mantém você feliz. No domingo você está aqui, na sua casa você faz suas orações, mas isso está no mundo privado. O mundo incentiva isso e, infelizmente, grande parte das pessoas que se dizem até cristãs vivem assim mesmo. Você não leva ela para o ágora, você não leva ela para o mercado, para a praça, que está na tradução, mas para o ágora, você não leva para lá, você não leva para a vida, você não leva para a universidade, para a filosofia, para a ideologia, para o comércio, para a profissão, para a arte, você não leva. Lá, nessas coisas, todo mundo fica igual. Você não leva a sua fé. Agora, é claro que isso não é o que a Bíblia faz, nem o que a Bíblia diz, se alguém realmente foi regenerado. Em Provérbios 1, é óbvio que a gente pode até imaginar como isso estava na mente de Paulo, com ele no ágora. Diz assim: minha verdade, porque se a gente fosse ler Provérbios 1 com a mente da nossa geração, não só da cultura, mas dos cristãos moldados pela nossa cultura, ficaria assim: minha verdade é apenas para os interiores, para os cultos, para a minha casa. Ela só me ajuda em minha vida privada, a me dar sentido, a suportar a vida, a ajudar a minha agenda, a eu ter força, ter um sentido de sagrado. Agora, não é isso que está lá, seria a versão pós-moderna. Mas aqui diz assim: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, no mercado, que é a mesma coisa, né? Porque foi traduzida para o mercado de novo. Ela levanta a sua voz, à frente das ruas cheias, ela grita. Na entrada dos portões da cidade, ela faz o seu discurso. Em outra versão, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a sua voz nas praças públicas. Como eu disse, a palavra sempre é traduzida ou por praça agora, né, ou por mercado. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, ela faz o seu discurso. Provérbios 1, 20 e 21. Agora você vê por quê? Há um choque para nós hoje. Por quê? Porque a gente vive num mundo pagão. E grande parte dos cristãos são pagãos, junto com o mundo pagão, que é a nossa sociedade. O que era o mundo pagão? No mundo pagão, tudo era assim meio privado mesmo. Por quê? Todo mundo tinha um Deus territorial e deuses territoriais. Você sabe, Éfeso tinha um Deus, Atenas tinha outro Deus, tinha o Deus dos empresários, tinha o Deus dos pescadores, tinha o Deus dos artistas, tinha um Deus para tudo, um Deus para todos os lugares. Todo mundo tinha o seu próprio Deus. E porque todo mundo tinha o seu próprio Deus, tudo bem, cada um tem um Deus privado. Você vê, se você está adorando o Deus dos pescadores, você não vai falar para o homem de negócios como ele tem que viver, porque ele vai dizer assim: não, mas quem disse isso? Foi o Deus dos pescadores. Deus dos pescadores, eu não sou pescador, eu sou um homem de negócio. O que o Deus do homem de negócio diz? Diz isso. O que o Deus dos artistas diz? Isso. Você aí que é pescador e adora o Deus dos pescadores, não venha me dizer o que eu que sou artista devo fazer, porque o meu Deus é o Deus dos artistas. Você aí que mora em Éfeso, não vem me dizer o que tem que fazer em Atenas, porque eu não sirvo o Deus de Éfeso, eu sirvo o Deus de Atenas. Você que é de Roma, você adora aí o Deus de Roma, mas eu estou adorando o Deus de Éfeso. Então não venha me dizer. Então, se você está adorando o Deus de Éfeso, você não vai dizer como os atenienses devem viver. Se você está adorando o Deus dos atenienses, você não tem que dizer como as pessoas de Éfeso têm que viver. Ou seja, um Deus aqui, outro em casa. É assim que o nosso mundo é hoje. Por isso que a espiritualidade ficou privada. E muitos cristãos é assim.
Ele tem um Deus em casa, mas na escola ele age como se ele tivesse outro Deus, na universidade um outro, no trabalho outro. Se ele for médico, ele age como os médicos, ele está seguindo o Deus dos médicos. Se ele é professor, ele pensa como os professores, ele está seguindo o Deus dos professores. É um Deus para cada coisa. Ele tem o privado e ele tem aquele coletivo do qual ele pertence. Lá ele pensa igual aquelas pessoas, no privado ele pensa segundo o seu Deus. Portanto, todo mundo tem o seu próprio Deus, e é assim que a gente vê o mundo hoje de novo. É um mundo pagão, é um mundo como aquele. Mas se há um só Deus, se é o contrário daquele mundo pagão, como Paulo estava dizendo, existia um só Deus sobre todas as coisas, então esse Deus diz como os médicos têm que viver, como os professores devem viver e pensar, como Atenas deve viver, como Éfeso deve viver, como Rio de Janeiro deve viver, porque Ele é um Deus de tudo, porque não é um paganismo, porque Ele criou todas as coisas. Ele não diz como você tem que viver em casa, Ele diz como você tem que viver no trabalho. Ele não é o Deus que fala como os pescadores têm que viver, Ele diz como os médicos devem viver, porque Ele é o Deus eterno, é o único Deus. Você vê a diferença entre, Ele não é o Deus do privado, Ele é o Deus do privado, é o Deus do público, porque Ele só é o único Deus. No privado, o cara tinha o seu Deus particular, sabe? O seu Deus da sua devoção. No trabalho, ele era pescador, ele adorava o Deus dos pescadores. E como ele era ateniense, ele também adorava o Deus dos atenienses. Quando ele estava junto lá com os atenienses, ele sacrificava para aquele Deus. Em casa, sozinho, para o seu Deus particular. Como pescador, para o Deus dos pescadores. E assim é hoje, nós vivemos no mundo pagão. Muitos cristãos são cristãos aqui no domingo, em casa, no trabalho. Ele pensa, ele é o que? É médico, ele é professor, ele pensa como todos os professores. Ele vai tocar o mundo como eles tocam, pensa como eles pensam. Porque é isso que o mundo vai dizer, porque a gente vive no mundo pagão. Mas se há um só Deus, que não é a emanação da criação, mas um Deus criador de tudo, pense, é apenas lógica. Não estamos sendo estritos, estamos sendo apenas lógicos. Se há um só Deus que criou todas as coisas, todas as áreas, criou o mercado, criou o homem, criou sua mente, criou tudo, você não pode ter um Deus para o privado e para o público, porque Ele é o Deus de tudo, de todos os lugares. Certa vez um professor me disse, olha, eu mantenho meu cristianismo fora da sala de aula. Eu falei para ele, você é pagão. Pagão que fazia isso. Lá no lugar dele, ele adorava o Deus do lugar dele. Um cristão não mantém Deus fora de nada. Fora de nada. Como na sala de aula você mantém Deus lá? Como você olha os seus alunos? Como a sociologia diz que eles são ou como Deus diz que eles são? Criaturas caídas, pecadores. Ou não, lá você não acredita que eles são pecadores. Não são totalmente depravados. Você acredita na depravação total no culto. Fora do culto, quando você olha para o seu aluninho, você acha que ele não é como a Bíblia diz que ele é. É isso que você faz. Você é pagão. Você não nasceu de novo. Você não está no reino de Deus. Pagão que é assim. Ele tem vários deuses. E ele está sempre se moldando ao Deus que controla aquela determinada coisa. Então Paulo segue em frente com sua fé no mercado. Ele não vai para o ágora sem a sua fé. Para o centro, no mundo das ideias, no reino público, Paulo levanta a voz, como diz Provérbios. A Bíblia diz aqui, ele falou todos os dias lá. E ele não foi para lá como alguém simplesmente que lá deixou em casa a sua fé privada para no ágora, no mercado, ser outra coisa. Não, naquele lugar de pessoas lá onde se comprava tudo, porque era um mercado mais do que um mercado que a gente conhece, né, de ideias, de arte, de tudo. Ele estava falando como aquelas pessoas deviam se afastar daquilo que era vazio, efêmero, superficial, parcial, substancial. Lá que eles buscavam as novidades, as últimas descobertas, porque você viu o texto dizer que eles não se ocupavam de outra coisa, os atenienses, de não saber a última notícia. Qual a última teoria do homem? Qual a última teoria da psicologia humana? Qual a última teoria da sociologia humana? Qual é a última novidade? Eles não se ocupavam de outra coisa. Porque sempre é assim, sempre tem uma nova teoria, né, que contraria a outra, mas sempre tem.
Mas Paulo foi para lá e estava dizendo que tudo que não é eterno é eternamente desatualizado. Eu sei que essa frase é de C.S. Lewis, mas é o que Paulo estava fazendo. Estava dizendo, o que não é eterno é eternamente desatualizado. Você vê, essa teoria é muito linda agora, daqui a 10 anos vão dizer que ela está errada. Tudo que não é eterno é eternamente desatualizado. Paulo estava lá. Isso é o que aconteceu aqui no texto. Os atenienses apenas queriam a última moda, a última teoria. E Paulo diz, todos os atenienses, Atos 17, 21, e estrangeiros que ali viviam, não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, tudo que não é eterno é eternamente desatualizado. Aquilo que as pessoas achavam ser extremamente fundamentais e que riam daquilo que é eterno, porque aquilo é que era verdade há 50 anos atrás, agora não é simplesmente a gente está dizendo, o mundo mesmo olha para aquilo e diz, poxa, aquilo era ridículo, que ideia maluca, porque assim, é a próxima geração que vai dizer que a outra geração que se sentia, descobrimos como a vida funciona, como vamos consertar, em 1950 as pessoas sabiam, vamos consertar a sociedade, com o iluminismo, vamos consertar o mundo, vamos fazer o mundo viver em paz, só para a próxima geração descobrir, pois estavam totalmente errados e o mundo não viveu nada em paz, mas agora nós temos uma nova teoria para isso. Aí aquela geração acha, só para outra geração olhar e falar, que pessoa, como é que eles pensaram que iam mudar o mundo dessa forma? Agora nós temos um novo sistema educacional que vai mudar o ser humano. Só até descobrir que o ser humano continua igual. As pessoas pensam, que tal nós pensarmos outro? Um outro sistema, uma outra forma, uma outra maneira. É isso, tudo que não é eterno é eternamente desatualizado. Portanto, ele estava levantando o cristianismo em lugar público. Esse é o primeiro ponto. O que ele estava dizendo é que a fé cristã, o evangelho, é para toda a sua vida, para a maneira como você trabalha, para a maneira como você se relaciona com a sua cultura, para a maneira como você participa e se enriquece através da arte, a maneira como você assiste um filme, a maneira como você assiste qualquer coisa, a sua fé está lá contigo. Tudo agora é enxergado através disso. A maneira com que eu leio os novos livros, as novas teorias, eu leio. Eu leio os novos livros de filosofia, as novas ideias, eu leio. Mas a maneira com que você lê todas as coisas é assim. Você leva a verdade contigo, você não deixa ela numa caixa lá guardada, em algum quarto, enquanto você lê a nova teoria psicológica, a nova filosofia sociológica, o novo livro de antropologia. Você não deixa a verdade lá num canto e vai ler, não, você lê, você olha, você examina, você quer saber. Então, a questão em segundo lugar é como a gente faz isso. Deixa eu só lembrar você nesse primeiro ponto. Você pode pensar, Paulo é um pregador, por isso ele fazia isso no mercado. Eu não sou um pregador. Deixa eu dar um exemplo. Na verdade, a Bíblia não vai dizer como você tem que fazer isso. Todos nós vamos ter que fazer isso, mas nós vamos ter que encontrar a maneira de fazer isso nos vários lugares diferentes em que Deus nos coloca. Não é diferente em nenhum de nós, mas cada lugar nos coloca sobre desafios diferentes. Por exemplo, em 2 Reis 5, é uma grande história de Naamã, primeiro-ministro da Síria. Você sabe, ele estava com lepra e uma criada falou que, uma escrava, que tinha um profeta chamado Eliseu em Israel, ele foi lá. Nós sabemos que Eliseu nem recebeu ele, mandou ele tomar banho no Rio Jordão 7 vezes, ele se ofendeu, mas depois ele obedeceu, ele foi curado, ele voltou e ele foi curado, mas ele não foi só curado, ele recebeu uma cura interior também, assim, ele não só foi curado fisicamente, houve uma transformação em Naamã, e a razão pela qual eu acho chocante o que Naamã faz é porque praticamente nenhum de nós, na nossa geração, tem mostrado o equilíbrio
de Naamã. Primeiro, ele não disse para Eliseu, olha, agora que ele disse, eu só vou adorar o rei de Israel, o Deus vivo, ele é o único Deus que existe no mundo pagão. Ele era um sírio, né? Ele disse, só existe esse Deus. Ele foi transformado a contemplar Deus como Deus é. Mas ele não disse assim, agora que eu vi Deus, que seria uma opção que as pessoas fazem, eu não quero mais voltar para a Síria, ser o primeiro-ministro. Não, lá é cheio de Deus, cheio de idólatras. Meu trabalho lá é ser primeiro-ministro de um país idólatra. E eu comando o exército, e todas as semanas o rei, ele vai até o templo de Rimon, que é o Deus, e o rei tem que se apoiar no braço do primeiro-ministro. E quando o rei vai se ajoelhar, eu, junto com ele, tenho que me curvar, porque ele está apoiado no meu braço. Então eu não vou, eu quero ficar aqui, eu não quero nunca mais voltar lá, porque eu não posso fazer parte mais do mundo, nunca mais eu poderei pôr os pés lá, porque eu não vou entrar quando o rei quiser entrar no templo de Rimon, eu não vou estar lá, porque eu conheço o Deus verdadeiro. Mas ele não fez isso. Por outro lado, ele não fez como muitas pessoas, olha, eu creio em Deus, eu creio que Deus é o único Deus, mas isso é só privado, eu vou continuar vivendo como um sírio qualquer, vou fazer tudo que eu fazia antes da mesma forma, continuo enxergando tudo da mesma forma, não mudou nada, só interiormente que eu mudei, mas externamente eu sou igual a todo mundo, no privado, na minha casa, eu pertenço a Deus, eu vou voltar, vou fazer meu trabalho, isso não vai fazer nenhuma diferença em como eu vou fazer meu trabalho, como eu vou ser ministro, como eu vou viver lá, não vai fazer diferença, porque eu vou viver como a cultura minha vive. Não, você vê, ele nem vai fugir da cultura, ele vai voltar para ela, nem ele vai ser igual. Ele diz algo que eu acho que os crentes, não é? E, enfim, qualquer um fica chocado, assim, ele diz que o Senhor me perdoe quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimon, porque ele tinha dito, Deus é o único Deus, eu nunca mais adorarei outro Deus, nem me prostrarei, nem oferecerei sacrifícios a outro Deus, mas ele diz assim a Eliseu, que o Senhor me perdoe quando meu senhor entrar no templo de Rimon, para inclinar-se e apoiar-se no meu braço, e eu me curvar também, porque o rei vai se apoiar no meu braço. Aqui está o que eu vou fazer, dá-me tanta terra de Israel, quanto eu possa colocar em tantas mulas, para carregar para lá, para que seu servo nunca faça holocaustos e sacrifícios a qualquer outro Deus, a não ser o Senhor, a não ser o Senhor. Então você vê, ele disse a Naamã, você não vai aceitar nenhum dos presentes, eu quero levar então tanta terra quanto eu puder de Israel. É interessante. Eliseu disse, vai em paz. Eu amo isso, porque é absolutamente particular, você não pode copiar Naamã. Mas você vê, ele encontrou a maneira, como todos nós temos que fazer, como Paulo está fazendo. O que é importante aqui em Naamã não é o que ele fez, porque você não pode reproduzir o que ele fez. É o princípio que domina o coração dele, que domina o coração de Paulo, em uma outra circunstância, não é? Ele está dizendo, eu vou fazer meu trabalho, meu coração é totalmente cativo a Deus, eu sou o primeiro-ministro, e isso vai fazer parte do meu trabalho, o fato de eu ser agora um homem com o coração cativo a Deus, e quando eu entrar no templo de Rimon, eu jamais adoraria outro Deus, e jamais me prostrarei a outro Deus, mas o rei se prostra, e parte do meu trabalho é estar com o meu braço direito apoiando o rei, ele vai se ajoelhar e eu vou ter que me inclinar, eu vou levar essa areia de Israel, tanta quanto eu puder, e ele, como ele era, podia até mandar buscar mais depois, e você vê, ele está dizendo o seguinte, eu lá na hora, eu vou jogar essa areia no lugar onde eu vou me inclinar, igual Daniel orava virado para Jerusalém, ele está dizendo, quando eu me
prostrar, eu vou estar me prostrando na terra do Deus vivo, assim, que eu vou levar comigo, porque eu só me prostro a Ele, e só adoro a Ele. Eu vou fazer meu trabalho, mas eu vou mostrar às pessoas, e vai ficar evidente que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu vou ser ótimo primeiro-ministro. Você pode dizer, isso é superstição não é, é um testemunho. Ele quer fazer algo que as pessoas vão perguntar, mas que areia é essa? Por que que quando o rei se inclina, e você tem que botar o braço, você põe essa areia? Por causa do meu Deus, por causa do Deus que eu sirvo. Ou seja, ele não privatizou sua fé, ele não disse, eu vou adorar o Deus de Israel, mas ninguém vai saber, assim, no meu dia a dia como ministro, não tem nada a ver isso com Deus. Deus vai ficar lá em casa. Como o outro disse que deixava Deus, o cristianismo dele fora da porta da sala de aula dele. Deixa fora. Naamã levou sua fé para a vida pública. Ele levou sua fé para o mercado, como Paulo, como Daniel fez. O melhor governante que a Babilônia teve, de tal maneira que o rei botou ele sobre tudo, mas ele levou sua fé para o mundo público, não ficou privado. Você vê, você tem que fazer o seu caminho. Você não pode fazer o que Naamã fez. Ele achou a maneira. É assim que você é cristão. E eu sei que você, sendo ocidental, você gosta de respostas. A maior parte das pessoas que me fazem perguntas na internet, isso é uma quantidade enorme, é porque elas querem uma resposta para cada coisa que elas têm que fazer. E essas respostas eu podia dar, mas ia ser a minha resposta para elas. A Bíblia não dá a resposta que ela queria. Se você levar a Bíblia a sério, e você sempre perguntar assim, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu enfrento aquilo ali? Você tem que ter sabedoria. Você, eu diria, tem que ser criativo. Você vai levar a vida para descobrir, como em tudo, honrar a Deus. Porque um monte de coisas não são igual não adulterarás, sabe? Não furtarás, não é assim. A Bíblia não diz isso, não é simples assim. A Bíblia não diz, olha, se você quer servir a Deus, faça isso, nesse caso, faça aquilo. Caso número 355, a Bíblia não funciona assim. A Bíblia diz como os filhos de Deus são. E sendo a pessoa que a Bíblia diz que você é, ela diz, você vai saber como agir nessa situação. Então, no nosso chamado, nós usamos nossa mente, pensamos a palavra de Deus. A Bíblia, por exemplo, você diz assim, eu vou morrer, o que eu tenho que fazer? Como eu devo morrer? A Bíblia diz como são as pessoas que são filhas de Deus. E diz que essas pessoas sabem morrer. Sabem morrer. Como é que o Filho de Deus, como é que eu vou passar por esse sofrimento? Seção 25.24. Não é assim. A Bíblia diz, o Filho de Deus é assim, é assim, é assim. Pessoas assim são sábias, elas sabem inventar esse tipo de pressão. Elas reagem. O Filho de Deus, ele está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então, nessa situação, ele vai agir como alguém que está buscando o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que o Filho de Deus é pobre de espírito. Então, ele vai agir assim. Você vê, como eu escolho com quem eu caso. A Bíblia não diz quem é a pessoa com que você vai casar, mas a Bíblia diz o que é o casamento. Qual o propósito do casamento? Diz, como nós estávamos meditando de manhã, como todas as coisas
são subservientes à ideia de que o nome de Deus deve ser santificado. Então você vê, a Bíblia diz como o Filho de Deus é, e como Ele é, Ele sabe agir em todas as situações. Do jeito que a vida ela é diferente, cada um está passando por pressões diferentes, e o Filho de Deus sabe agir em todas as situações. Paulo sabia que ele ia apanhar de cidade em cidade, ia ser preso, mas ele não sabia como ia ser, ele não sabia o que ia acontecer. Em cada situação, ele ia ter que agir de uma forma que manifestasse a glória de Deus. E ele fazia isso por quem ele era. Então, em segundo lugar, o que Paulo sentiu? Há 3 respostas, mas elas são princípios também. A Bíblia diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, no versículo 16, seu espírito se comovia dentro dele. E algumas versões, você vê, estava indignado. Mais uma vez, nós temos dificuldade do significado da palavra, daquilo que Paulo estava sentindo. Como eu estava dizendo, a Bíblia, quando você pede orientação à Bíblia, e quando você pede orientação a um pastor, por exemplo, igual eu disse que eu recebo sempre, eu preciso de orientação, eu preciso tomar aquela decisão, eu preciso saber a escola que eu vou estudar, a universidade que eu vou fazer, a cidade que eu vou morar. É óbvio que alguém que não é filho de Deus vai tomar a decisão na cidade que ele vai morar baseado em algumas coisas. O Filho de Deus vai se basear em outras. Como eu já disse, várias vezes tem cristão que diz para mim assim, eu moro numa cidade, eu mudei para lá agora e não tem nenhuma igreja. Não tem nenhuma igreja. Você mudou para lá por quê? Não, eu mudei porque tinha uma proposta de emprego. Mas você não viu se tinha uma boa igreja lá? Não, não vi. Você viu se tinha escola? Vi, porque meus filhos têm que estudar. Você viu se tinha isso? Vi. Você viu se tinha aquilo? Vi. Achei ótima a infraestrutura, a casa, mas a igreja você não viu. Não vi. Então não tem igreja lá para você. Porque isso não era do teu interesse. Se você tivesse olhado para a cidade, não tivesse uma escola para os teus filhos estudar, você dizia, isso aqui não serve para mim, porque eu quero que meus filhos estudem. Meu filho vai fazer universidade, não tem universidade aqui. Esse lugar não é bom para viver, não tem shopping, não tem cinema, não tem torre de celular. Vou viver num lugar sem torre de celular? Como é que eu posso morar nessa cidade? Essa cidade não tem internet? Posso morar. Essa cidade não tem igreja, eu posso morar. Aí depois, a pessoa se lamenta porque lá não tem. É porque isso não era do interesse. Não estava. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, quando o Filho de Deus vai tomar uma decisão, quando eu preciso saber que escola eu vou, com quem eu vou casar, quando eu preciso de orientação, como eu faço isso? A Bíblia, em geral, não diz, como eu disse, os mandamentos de Deus, sim, está lá, não faça isso, não faça aquilo. Mas como nós vamos viver, a Bíblia diz o tempo todo o tipo de pessoa que sabe discernir aquilo que honra a Deus, aquilo que é mais importante para Deus. A Bíblia descreve como você é. Você é alguém que não anda segundo o conselho dos ímpios, é alguém que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É óbvio que quando você vai tomar decisões, como você não é uma pessoa assim, você tem um tipo de decisão que é totalmente diferente das pessoas que são assim. Você é uma pessoa que busca primeiro o reino de Deus. Quando você vai tomar uma decisão, como você é o tipo de pessoa que busca primeiro o reino de Deus, suas decisões são baseadas nisso. Você vê, a Bíblia diz mais como um filho de Deus é, do que falar cada situação como ele age, porque se ele for dessa forma, ele vai saber como agir. Se eu busco primeiro o reino de Deus, como eu posso escolher algo que vai ser um empecilho na minha busca? Mais importante, eu não tomo essa decisão, porque eu busco isso em primeiro lugar. O Filho de Deus é alguém, por exemplo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então ele não toma nada baseado primeiro em comida, bebida e essas coisas que dominam a mente do homem. Ele nunca escolhe baseado no ego, no seu conforto.
Ele nunca está baseado nos primeiros lugares. Mas nós não gostamos disso, nós somos ocidentais. Então, como eu disse, alguém pergunta, como eu posso enfrentar a morte? Como eu posso, pastor, enfrentar esse sofrimento? Como eu posso ter sabedoria? Como eu posso entender essas coisas? A Bíblia diz o tempo todo que você precisa ter um tipo de caráter para saber agir nessas situações, que você precisa ser um tipo de pessoa, e se você for o tipo de pessoa que a Bíblia diz que você deve ser, você vai saber enfrentar a morte, vai saber enfrentar a morte das pessoas que você ama, vai saber enfrentar a pressão, vai saber enfrentar o sofrimento, porque é assim que o Filho de Deus faz. Como é que eu vou agir se um filho quiser me matar? Exceção tal, não existe, mas o filho de Davi queria matar ele. Como é que ele agiu? Agiu de uma maneira que Deus foi honrado. É assim, não tem uma regra para quando o filho quer te matar, não tem, mas um filho de Deus sabe como agir. A tua graça é melhor do que a vida. Ele descobriu um monte de coisas importantes assim, aí você me diz, mas eu preciso tomar essa decisão amanhã. Então, você precisa de um tipo de caráter, você está falando de reflexão, de oração, de hábitos do coração, mas eu preciso tomar essa decisão amanhã. Que triste que você não desenvolveu isso, que triste, você não vai poder remediar isso. A única coisa que eu posso dizer é comece a ser agora alguém que daqui a um tempo saiba enfrentar isso, saiba tomar as decisões, porque você já devia saber tomá-las nesse ponto. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que Paulo tinha sentimentos profundos e complexos. John Stott, morreu há pouco tempo, grande teólogo, falando a respeito desse texto, ele diz assim, a razão pela qual não podemos falar a maneira como Paulo fala aqui, da maneira como Paulo fala aqui, é que não podemos ver da maneira como Paulo vê a razão, e a razão pela qual nós não podemos ver é que nós não sentimos o que Paulo sente. Então, como eu disse, a palavra aqui diz que Paulo se sentiu indignado dentro de si, ou comovido, é uma palavra em que os tradutores estão lutando, paraxino, porque tem até em português a palavra paroxismo, que descreve um momento de intensidade máxima de uma dor, uma intensidade máxima de qualquer tipo de doença, de crise. Por isso, às vezes, relaciona-se a palavra a irritação, que é quando você chega no momento mais crítico de uma determinada situação. Por isso, muitas vezes, é traduzido como estar indignado. E se você fizer um estudo cuidadoso na Bíblia, a maior parte das vezes que a palavra aparece em relação a ídolos, é dizendo que Deus é zeloso, que Deus é provocado à ira pela idolatria do seu povo, que Deus é zeloso pelo seu nome, Ele sente ciúmes, não é? Ou seja, aqui está falando sobre sentimentos profundos, é isso que o texto está falando a respeito de Paulo ali, porque o amor, o verdadeiro amor, o profundo amor, ele é cheio de doçura e de indignação, não é assim? Como eu já disse, quando as pessoas dizem a bobagem de que Deus é amor e não é ira, as pessoas estão dizendo é uma bobagem mesmo, não é uma bobagem espiritual, teológica, não, é uma bobagem em todos os níveis, porque é óbvio que um grande amor gera grande ira. Quanto mais você ama a vida, mais você vai odiar aquilo que atenta contra a vida. Quanto mais você ama as crianças, mais você odeia e tem ira contra o abuso infantil. Você não tem como amar, é tudo amor. Eu amo a criança e amo e adoro o abuso infantil. Você não tem como. Uma coisa, um grande amor desperta uma grande paixão, um grande zelo, contrário àquilo que você ama, que destrói o que você ama, o que é o oposto. Então,
O oposto do amor não é a ira, não é raiva, porque essas coisas convivem. O oposto do amor é a indiferença, queridos. O oposto do amor é a indiferença. Eu amo alguém, eu sinto ira, eu sinto zelo, ou como traduz, ciúme, algumas vezes. Agora, quando eu não amo, o oposto do amor é indiferença. Para mim é diferente. Se a pessoa está ali, não está, vai cair, vai morrer, não vai, vai sair, vai estar com outro, vai destruir sua vida. O oposto do amor é a indiferença. Deus é um Deus que, por amar a glória do seu nome, amar seu filho amado, qualquer coisa que rouba a glória do seu filho, desperta a sua ira infinita. É assim. Grande amor, amor infinito, ira infinita. Se Deus tem um zelo infinito pelo seu nome, um amor infinito, ele tem uma ira infinita contra tudo que vai contra aquilo que ele ama infinitamente. Se Deus, se Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, então o que toca na igreja, toca nele, desperta nele todas as coisas que o amor desperta quando aquilo que você ama é tocado. Então, se você ama o casamento, você odeia tudo que destrói o casamento. Se você ama a pureza do sexo como Deus a criou, você odeia a pornografia. É assim. Então você vê a razão pela qual Deus diz: eu estou continuamente sendo provocado no coração com a idolatria de Israel. Essa é a palavra, é essa complexidade do amor. Então, junto com ela, você vê, há um amor, e há ira, é uma coisa complexa, e há indignação. Quando Paulo estava aqui dizendo, Paulo está profundamente sentindo essa complexidade, uma forte mistura de indignação, por olhar toda aquela idolatria, junto com uma profunda compaixão, por homens que deviam viver para a glória de Deus, viverem mergulhados na situação que eles estavam. Então você pode ver doçura e indignação, isso dá um equilíbrio. Nosso tempo está indo rápido. O que Paulo fez no mercado? Ele levantou-se, mas o que ele falou? Seus sujos, seus idólatras, como muitas pessoas às vezes falam a respeito das coisas de Deus, né? Elas saem ofendendo todo mundo, assim. O evangelho é ofensivo, queridos. A cruz, você não deve ser, é pecado. Muitas pessoas, elas estão fingindo que estão com o zelo de Deus, elas só são pessoas insuportáveis mesmo, pessoas inconvenientes. Você não deve acrescentar nenhuma ofensa ao evangelho. O evangelho é ofensivo ao homem natural, a cruz é ofensiva. Paulo não era, João não era, Jesus não era, os cristãos não eram. Então Paulo dialogou com as pessoas, ele fez um trabalho tão bom, na verdade, que ele foi convidado para conversar no Areópago, para continuar falando a respeito daquilo, com os filósofos. Eles eram os mais, a elite pensante, cultural. E esse porque Paulo, você vê, há uma certa eficácia, não no resultado, isso é obra do Espírito Santo, mas em como Paulo está agindo. Se você não está cheio de indignação, você não vai ter coragem para viver publicamente para o Evangelho. Você precisa ter indignação contra tudo que desonra a Deus. Quando Paulo viu aquela sociedade, ele não ficou encantado com a beleza da Grécia, a arte da Grécia. Até hoje as pessoas veem aquelas coisas caindo aos pedaços, porque já foi grandioso, mas hoje está lá uma coluna, 3 colunas caídas, não tem teto, todo mundo, oh! Mas Paulo viu tudo aquilo no seu esplendor. Ele não escreveu nada, nem ele, nem Lucas, a respeito de quão maravilhoso tudo aquilo era. Ele sentiu essa profunda indignação, como tudo aquilo desonrava a Deus. Se você não sentir essa indignação, é por isso que alguém diz, olha, quando eu saio de casa eu deixo o cristianismo lá, o cristianismo não é para a esfera pública, não tem nada a ver com a minha vida, onde eu vou, viva e deixa viver, sabe, o meu negócio é assim, como eu disse, o oposto do amor é a indiferença.
Paulo não é assim, Paulo está indignado. Ele ama profundamente Deus. Ele sabe do que Cristo é digno e de como tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Agora, se você está só cheio de indignação, você não vai ser gentil. Você vai ser estúpido. Você vai estar com raiva das pessoas. Em vez de você ver as pessoas como um campo missionário, você vê elas como seus inimigos, a serem batidos, a serem vencidos. Você só quer ganhar um argumento, você só quer ganhar uma discussão, você só quer no final dizer, venci. Eu, tanto com a Bíblia como usando a própria filosofia e a lógica, deixei o cara sem saída. Só isso. Era só um embate. Às vezes, você não consegue ter essas duas coisas, a indignação e a compaixão. Você não será capaz de dar às pessoas a impressão de que se preocupa com elas de fato. Você não será capaz de entrar nas perguntas delas, não será capaz de entendê-los, de respeitá-los como seres humanos, que estão ali mergulhados em toda aquela idolatria que Paulo estava vendo, mas em que todos nós nascemos, indignos, filhos da ira, todos nós, sem exceção. Você se lembra em João 11, onde Jesus vai lá quando Lázaro está morto? Eu acho esse texto maravilhoso em todos os aspectos, mas essa parte, eu acho interessante, porque quando Jesus está chegando, Maria vai até Jesus e diz assim, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Jesus fez, queridos? Jesus chorou. Jesus chorou. Compaixão, entende? A dor, a morte, a perda. Aí Maria passou. Aí chegou a irmã dela, Marta, e disse para Jesus o quê? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus fez? Ele chorou. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou a verdade. Você vê, compaixão e verdade. Compaixão e verdade. Não é uma coisa, só chorar. Não é só verdade. É essa mistura. É isso que domina o coração de Paulo, uma indignação, mas uma compaixão. Em um caso, ele estava cheio de lágrimas, no outro caso, ele deu uma severa palestra. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe que... E ela responde, ele retruca, ele mostra a verdade para ela precisava ouvir a verdade. Aqui está o porquê. Cristo é o homem feito tanto verdade, é um homem tanto feito de verdade quanto de lágrimas. Há um profundo zelo, infinito zelo pelo seu Pai, e há nele uma profunda compaixão. Ele pode entrar em Jerusalém, pegar um chicote, mas ele pode entrar em Jerusalém, chorar e dizer, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Se tu conhecesse o dia da tua salvação. É assim que Paulo olhou para Atenas, ele estava indignado, mas o coração dele tinha compaixão pelas pessoas, pelo mundo, pela tragédia do pecado. Não era só indignação, não era só ganhar uma questão, não era questão de brigar com as pessoas. Mas você vê, se você não tiver uma indignação e um zelo por Deus, você vai ser um covarde, porque você vai pensar, o que vai acontecer comigo, como as pessoas vão me tratar. Mas se você só tiver indignação, você vai tratar as pessoas mal. Você não vai mostrar para elas que o nosso Deus é doce, é um Deus cheio de amor, é um Deus que, a despeito dos meus próprios pecados, me salvou. Não é só um trovão da lei, Ele é um Deus que enviou o seu Filho ao mundo. Deve haver essa mistura em nós profunda.
profunda se nós vamos ser eficazes na nossa cultura. As pessoas têm que ver que nós somos pessoas da verdade, que nós vamos dizer a verdade, que nós não vamos inclinar a nada que desonra o nosso Deus, mas ao mesmo tempo nós temos um coração que as ama, que sabe que a coisa mais preciosa que elas têm está perdida, e que a única luz que elas têm no mundo somos nós, a igreja, e que se nós não formos luz para elas, elas estão em profundas trevas. É isso que essa palavra quer dizer. Havia-se essa coisa dupla, porque isso é se parecer com Cristo. Se parecer com Cristo. Quando as mulheres estavam chorando porque Cristo estava ali machucado, ensanguentado, ele disse o quê? Chorem pelos vossos filhos, chorem pelos vossos filhos. Vocês podem achar que meu estado é lastimável, por causa do meu corpo, por causa da dor, por causa da morte, mas os filhos de vocês estão num estado muito mais lastimável do que o meu. Há essa mistura. Se não houver essa mistura em nós, e não tem havido, o que acontece? Há um monte de gente indignado, bradando a verdade em todo lugar, na internet, ofendendo todo mundo, mas ninguém consegue ver nele a doçura do amor de Deus. Ou então a pessoa é doce, ela é doce, então ela passa por cima do pecado, ela diz que Deus aceita o homem em seu pecado, ela se torna mundana, ela não prega a verdade para não ofender as pessoas. Ela não tem essa mistura. Jesus, a Bíblia diz, ele em todo o tempo era assim, lágrimas e verdade. Ele é o Senhor da verdade, mas a Bíblia diz, ele não vai quebrar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Vou dizer, um pavio que fumega é frágil. Ele está dizendo o seguinte, ele é cheio de verdade, mas é cheio de graça. Ele é cheio de graça e verdade. E se você só tiver verdade, bradar a verdade, gritar a verdade, brigar com todo mundo, então não há graça. Mas se a tua ideia de graça for baixar as verdades de Deus, tirar o escândalo da cruz, não ofender, não, o evangelho é ofensivo, nós não podemos fazer nada a respeito disso. Nós não somos eficazes para a nossa cultura. Essas pessoas que abaixam a verdade de Deus, nós temos que abraçar o pecador tal, aquele que ama, aquele que te dá um pecado, e dizer para ele simplesmente que é amor. Essas pessoas são diabólicas, porque você vê, elas são só compaixão, uma compaixão que não é a expressão do que Cristo é. Ou então há aquelas pessoas que são só indignação. Os cristãos, as pessoas, todos nós, mesmo dentro da igreja, precisamos lutar contra a verdade, mas com essa realidade dentro de nós. Paulo diz assim em Filipenses 3,8, porque muito há, dos quais muitas vezes eu vos digo, ele está falando dos falsos mestres, ele diz assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, e agora eu também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Mas você vê, ele diz chorando que eles são inimigos da cruz. É terrível um homem que está pregando um falso evangelho. É terrível. Paulo não diz isso, vou mostrar que ele está errado, vou desmoralizá-lo. Não é essa a questão. Eu digo chorando, quanto é desonra para Cristo, mas quão juízo enorme está sobre essa pessoa. Antes de tudo, cristãos, nós precisamos saber, se você seguir a sua tendência natural, você não vai ser uma bênção de Deus para este mundo, porque nós tendemos naturalmente uma coisa ou a outra. Ou nós somos pessoas que gostam de falar as verdades e proclamar as verdades, ou nós somos aquelas pessoas doces, que tudo nós queremos compreender. Então, eu diria que 98% de nós não são boas expressões públicas do Evangelho no mundo, porque ou nós somos desagradáveis ou covardes, ou nós somos tão amor, não queremos que ninguém se ofenda, ou não queremos, queremos ser doces, que não podemos falar nada que ofenda o mundo, acabando inventando um Evangelho que o mundo possa aceitar, e todo mundo é perdido junto, eles e nós. Ou então nós somos desagradáveis, porque nós estamos seguindo nossos temperamentos. Não, a verdade, Paulo
estava cheio de santo zelo, amoroso. Você vê um santo zelo por Deus, pela glória de Deus, por tudo que Deus é, com um coração cheio de compaixão. Mas nós, e você vê isso em toda parte, ou estamos cheios de compaixão, ou cheios de indignação. Mas nós não temos as duas coisas. Você diz, como no mundo nós superamos isso? Paulo diz assim, quando cheguei a vós pela primeira vez, em 1 Coríntios 2:1, fiquei cheio de temor e tremor, e resolvi não conhecer nada entre vós senão Cristo, e este crucificado, quando eu estava entre vós. Ou seja, Paulo olhou para a cruz, e a cruz queimou seu coração. É isso, nós não somos guiados pelos nossos temperamentos naturais. O jeito de resolver isso é a cruz, queridos, porque não é isso que você vê na cruz. Onde você pode ver a ira de Deus de maneira mais profunda do que a cruz? A cruz mostra que Deus, onde vê o pecado, Ele derrama a sua ira infinita, mesmo se esse pecado estiver sobre o objeto do seu amor infinito. Quando os nossos pecados estavam sobre o seu Filho, Ele derramou a sua ira. Deus é um Deus de julgamento, é um Deus de juízo. Ele nunca vai olhar para o lado, Ele nunca, nenhum pensamento pecaminoso, nunca deixará de ser julgado. O homem dará conta de tudo que ele fez, tudo que pensou, tudo que ele tentou fazer e não fez, tudo. E cada um desses pecados tem uma punição sem fim, porque é um pecado contra um Deus infinitamente santo, bom e glorioso. Deus é um Deus de juízo, é isso que a cruz faz. A cruz é que é a nossa cura. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para a cruz, o que você vê? Você não vê o amor de Deus, você não vê o Cordeiro de Deus pendurado, você não vê os nossos pecados em seu Filho. Na cruz você vê a ira e o amor de Deus, você vê a indignação e a sua compaixão infinita. É isso que é se parecer com Cristo, é isso que é se parecer com Deus, é sermos homens da cruz. Há um amor pela glória e pela santidade de Deus, que não vê nenhum pecado como um pecado qualquer, e nem vai falar algo sobre o pecado para que o homem não se sinta mal sobre isso. Mas ao mesmo tempo a cruz diz, Deus é um Deus capaz de carregar nossa culpa infinita. Que Deus é esse? Ele é o Cordeiro e o Leão. Ele há de julgar as nações, mas antes de julgar as nações, Ele pegou o pecado da igreja e julgou nele mesmo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele é cheio de santidade, que é óbvio, traz uma ira infinita, mas há um amor infinito nele, a compaixão, há essa complexidade maravilhosa. A cruz nos mostra um Deus que é tão absolutamente, completamente, implacavelmente perfeito, que Ele nunca vai perdoar um pecado sem puni-lo eternamente. Mas a cruz nos mostra um Deus tão amoroso, que morreu na cruz. É inacreditável. Você só pode representar Deus no mundo no formato da cruz. Tem que haver, como Paulo, uma santa indignação, mas uma compaixão no coração. Se não houver indignação, você vai ser um covarde. E a maior parte das pessoas são covardes na nossa geração, porque elas têm medo das consequências de levar Cristo para o ágora, Cristo para o lugar público, Cristo, sabe, de ficar evidente de que eu não estou seguindo o Deus dos professores, o Deus dos pescadores. Lá com os pescadores eu sigo o Deus dos pescadores, com os pecadores eu sou pescador, com os professores eu sou professor. Eu sou filho de Deus. Eu vejo tudo pelos olhos da verdade de Deus, mas ao mesmo tempo, eu estou cheio dessas entranháveis compaixões que fluem do coração de Deus. Se você não tem uma cruz em sua compreensão, se você não tem uma cruz no centro daquilo que é o que Deus faz no seu coração, ou você vai ser um moralista, condenando o mundo, parecendo que de fato você é salvo porque alguma coisa especial você tinha, ou então você vai ser um relativista,
Você vai relativizar o pecado, você vai falar e vai passar a ideia de que Deus passa por cima do pecado, e de que Deus aceita o homem em seu próprio pecado. Você vai ser uma coisa ou outra, ou um moralista ou um relativista. Você terá um Deus que é totalmente justiça, mas que não tem nenhuma compaixão e misericórdia. Ou você vai inventar um Deus falso que é todo misericórdia, mas não é justiça. Ou você vai ter uma visão moralista, ou uma visão relativista de Deus, ou uma religião de trovão, ou uma religião, sei lá, de um pudim. Mas nunca o Deus, somente a cruz, somente o Evangelho de Cristo, que teve que morrer por causa dos pecados, mas que não tem nenhum homem por inocente, mas que em amor escolheu para si um povo, para mostrar a sua misericórdia, povo do qual nós não sabemos quem é. O nosso chamado é pregar o Evangelho às pessoas. Então, às vezes, nós queremos ser tão práticos que somos impraticáveis, queremos uma resposta clara para todas as coisas, em vez de nós sermos as pessoas certas, como Deus disse que nós tínhamos que ser, para sabermos agir nos lugares. A Bíblia diz que este é o tipo de pessoa que tomará decisões como Paulo, que tem um coração, que tem a cruz no centro da sua vida, que se parece cada vez mais com Cristo, tomarão decisões sábias. Ela vai sentir um santo zelo por Deus, pela glória de Deus, ela nunca vai minimizar o pecado, vai pensar tão altamente como Deus pensa sobre o seu nome, a sua glória, a sua palavra, mas vai olhar para um homem como uma criatura feita à imagem de Deus, que é uma ruína, vai estar indignado e ao mesmo tempo vai estar com o coração partido a olhar para a ruína que o ser humano é, como Paulo. Então, você já ouviu as pessoas falarem sobre cristãos fanáticos, e eu acho que na verdade o problema nunca são cristãos fanáticos, porque tem gente desagradável, sabe, mas não fanático, sabe, se você realmente for fanático em ser como Cristo, então você vai ser totalmente diferente de ser um moralista ou um relativista. Aquele moralista, aquela coisa de só falar a verdade, trovejar a verdade, pregar sempre sobre santidade de um jeito que parece que ele está sendo salvo porque ele se fez santo. Ou falar sobre a sociedade de uma maneira tal que parece que ele não nasceu como um filho da ira. Sinceramente, tem pregadores, até que algumas pessoas falam, admiram, que sinceramente passam a ideia, além de ter uma doutrina de santidade totalmente oposta, porque a doutrina de santidade dele está negando a justificação pela fé, e a santificação está sendo feita pela lei, e a santificação também é feita pela graça, operando no homem. Ou seja, você não é salvo pela graça e depois volta para debaixo da lei, você nunca mais está debaixo da lei. A lei agora opera em você dentro da união com Cristo. A lei é a mente de Cristo, mas nunca mais é uma relação judicial. Você vê que pessoas sinceramente, se só botar a cara dessas pessoas, juntar várias caras que elas fizeram pregando, a pessoa fica assustada. É muita indignação, é tão pouca doçura do Evangelho, tão pouca graça de verdade. Até quando fala sobre a graça é assustador. Sempre tem um mais que destrói tudo. Quando você fala sobre a graça soberana de Deus e bota um mais, você estraga tudo. A graça faz tudo, inclusive nos santificar. Ela faz. Aquele que começa a boa obra, ele termina. Aqueles que ele escolheu, ele predestinou. Aquele que ele conheceu, ele predestinou, ele chamou. Ele vai santificar e vai glorificar. A graça faz tudo. É o que Deus faz. Mas o que eu acho é que quando você ainda não tem a cruz no centro, você é como João e Tiago, sabe? Se alguma coisa contrariou lá você acha que aquela é indignação divina. Você fala, vamos pedir fogo do céu para queimar a vila.
Eles eram os filhos do trovão, assim, aquele era o temperamento deles. Às vezes não vão ser mais assim. Tiago vai ser o primeiro a ser assassinado por pregar o Evangelho. João é talvez o apóstolo mais doce, não é assim? Ao mesmo tempo, foi preso. Por quê? Porque nunca negociou a verdade. Ele não se tornou nem um moralista, nem um relativista, porque ele se pareceu cada vez mais com Cristo, como Paulo aqui. Esse texto nos ensina tantas coisas fundamentais para nós nos sermos realmente quem Deus quer que a gente seja nessa cultura. Nossa fé, se for privada, a tua fé é falsa. Se você acha que tem um Deus que pode ser para a sua casa, e se como na parte profissional você pensa como os profissionais da sua área, você é como um pagão que tem um Deus dos pescadores, um Deus dos professores, um Deus dos médicos, um Deus disso, um Deus da cidade, mas você tem um Deus que é Deus sobre tudo, Ele é Deus em todos os lugares, tudo que você faz, tudo que você pensa. Você vai encontrar maneiras como Paulo aqui, como Naamã, de mostrar e deixar claro de que tudo que você faz está totalmente ligado a quem Deus é. Se você entender o verdadeiro Evangelho, isso vai transformar você, que é um trovão, em alguém doce, gentil, e você que é um covarde, em alguém que diz a verdade. Porque as duas coisas é que nos fazem parecidos com Cristo. Você vai ser alguém como Jesus que brada em alta voz, mas ao mesmo tempo não quebra a cana já partida, porque você está cheio de compaixão. Jesus disse: eu sou o Senhor da terra. Mas ele diz: ele não quebrará a cana quebrada e não vai apagar o pavio que fumega, ele é o cordeiro-leão. Se você é moralista ou relativista, você está distante de ser quem Deus está colocando no mundo hoje, para proclamar Jesus lá no ágora, lá no mercado, lá no mundo real, no mundo público. O que eu acho que nós temos que ser mais fanaticamente como Jesus e não menos. Porque se nós formos mais como Ele, nós vamos ser mais totalmente voltados à verdade, à santidade, à visão gloriosa da glória do nome de Deus, da ira e do juízo de Deus, enquanto vamos ser cheios de doçura, amor e graça. Então eu não acho que as pessoas que são duras, grossas e estúpidas são fanáticas, é que elas não se parecem nada com Cristo. E é que as pessoas que são doces, covardes, que mudam o Evangelho, relativizam o Evangelho, deixam o pecador ficar tranquilo em seu pecado, são pessoas amáveis, é que elas não se parecem com Cristo. Elas são moralistas e relativistas por uma razão: o Evangelho delas não tem cruz. Não tem cruz. A cruz nos impede de ser moralista, porque eu fui salvo, porque o meu Deus morreu na cruz por mim, porque o que eu merecia era aquilo. E porque Deus é justo, e o nome dele foi infinitamente ofendido pelos meus pecados, como de todos os homens. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ser relativista, porque os pecados foram infinitamente punidos no Filho de Deus. E se Deus, quando viu o pecado no seu Filho, puniu, como Ele não vai punir quando vê num homem, queridos, que é o próprio pecador? Se quando Ele viu o pecado no substituto, Ele puniu com a sua fúria infinita, como alguém pode duvidar de que Deus vai derramar sua fúria infinita quando o pecado estiver somente sobre o próprio homem que cometeu os pecados? Eu dividi em 4 e vou acabar em 2. Paulo, por fim, viu ídolos em todo lugar. Você, quando vê essa palavra, ele viu ídolos em todo lugar e ficou indignado, você pode achar que é uma visão, porque lá realmente tinha estátuas, todo tipo de estátua, Afrodite, Ares, Apolo, Baco, mas a palavra é mais profunda, que ele está sendo usada aqui, não é blepo, a palavra é só de ver, no sentido de ver as estátuas, é uma palavra que fala mais de teorizar, de ver por baixo. O que a Bíblia diz é que quando Paulo olhou para aquela sociedade ali no Ágora,
por baixo de toda arte, por baixo de todo negócio, por baixo de todos os assuntos governamentais, de todas as filosofias, de todas as ideologias, Paulo viu ídolos. Qual o problema real do mundo, queridos? Ídolos. Ele viu o que nós devíamos ver e não temos visto. Sobre todas as personalidades, sobre todo o coração dos homens, sobre todas as coisas da nossa sociedade, há ídolos. Sobre todos os problemas que nós chamamos psicológicos, há ídolos. Sobre todas as culturas, há ídolos. Sobre todos os problemas morais, há ídolos. Sobre todos os problemas da sociedade, há ídolos. Sobre todos os problemas intelectuais, há ídolos. Então Paulo viu por baixo de tudo, não foi ver aquelas estátuas, ele viu por baixo de tudo. Como Naamã. Quando Naamã entrou no tempo de Rimon, aquele era o Deus do Sírio, quer dizer que aquele é o Deus de quem amava a Síria era o seu Deus. Ele disse, a Síria nunca mais vai ser o meu Deus, eu vou ser um cidadão da Síria, mas ela não é mais o meu Deus. Ou seja, um ídolo é aquilo que nos dá a razão, é aquilo que nós estávamos falando hoje de manhã, que é o nosso pão, que é a nossa existência, sem a qual nós não podemos viver, aquilo que nós achamos que vai nos redimir. Então Apolo é o Deus da arte. Eu acho que eu sou um artista, eu acho que sem a arte eu morro, a arte para mim é tudo, ou então eu preciso do entretenimento. Um ídolo. É óbvio que eu não preciso. Qualquer coisa que qualquer pessoa diga, até um cristão, eu não posso viver sem isso, é um ídolo. Lógico que você pode viver sem isso, você só não pode viver sem Cristo. O resto você pode viver sem qualquer outra coisa. Porque nada pode ser a base redentiva ou estabilidade emocional para você, que não seja mentira. Quando alguma coisa me dá o significado, me dá aquilo que nós achamos, lá tinha Afrodite, a deusa da beleza. Nenhum desses ídolos entrega. Então se eu acho que eu tenho a cara certa, o corpo certo e tenho autoestima, é um ídolo. E vai falhar, é óbvio que vai falhar, minha cara vai mudar, meu corpo vai mudar, tudo vai acontecer. É um ídolo. É óbvio que eu posso viver sem aquela cara, sem aquele corpo, sem aquela situação. Paulo viu um ídolo debaixo do mundo da moda deles, do mundo da arte, do mundo do negócio, do mundo do ganhar dinheiro. Paulo viu tudo um ídolo, substitutos redentivos. Aquilo que dava razão para aqueles homens viverem não era Cristo, não era o único Deus. Todo mundo tem algo que, se eles perderem, eles acham que perderam o significado. Ou que vão viver, mas vão viver agora uma vida sem sal, sem açúcar, uma vida sem prazer real, porque a vida se foi. Meu Deus, como eu vou viver sem isso? Como eu vou experimentar sem isso? Se o mundo não me aceitar, como eu vou viver sem isso? É um ídolo. Como eu não posso viver sem isso? Se todo mundo me desprezar, como eu vou viver? Deus me aceita no seu pavilhão. É a resposta do salmista. Então é o que Paulo viu. Por outro lado, você vê, ele não teve uma fé privada, e agora ele vai pregar Cristo, tanto transformando externamente como internamente. É disso que nós não vamos ter tempo de dizer. Porque o que Paulo vai dizer para aquelas pessoas, como Naamã disse, eu servi meu país, eu via meu país como um Deus, agora eu vejo só como um país, eu vou servir a ele só como meu país. Ele não dá mais base, eu como general, como um primeiro-ministro, ele não me dá mais a minha autoestima, não dá mais nada. Eu agora posso servir, eu sou livre. Se você tem que fugir do mundo para escapar dos ídolos, é porque você na verdade não escapou. Se você tem que fugir de algo que costumava ser um ídolo para você, você ainda é escravo daquele ídolo. Você não deve ser apenas emancipado, você deve ser emancipado da emancipação. Quando alguém diz para mim assim, eu não posso mais, eu tive um problema sério com determinada coisa, eu tenho que ter muito cuidado, porque não sei o quê, aquilo ainda é o ídolo para aquela pessoa. Ele ainda está mais ou menos na mesma situação. É como a história que eu já contei algumas vezes de Ulisses, que quando foi passar com seu barco na ilha onde estavam as sereias, ele queria ouvir o canto das sereias, mandou amarrar ele no mastro, porque os marinheiros e os barcos eram atraídos para se
destruir, então eles morriam, mas ele ao mesmo tempo queria ouvir o canto da sereia. Ele mandou amarrar ele no mastro e disse para as pessoas: não, de maneira nenhuma, vocês façam o que eu falar, mas eu quero ouvir. Vocês coloquem cera no ouvido de vocês, para vocês não ouvirem o canto, mas eu vou ouvir. E ele ficou ali amarrado no mastro, miserável, desejando as sereias, mas ele não foi, porque ele estava amarrado. Mas depois, com os argonautas, Jasão, quando passou lá, ele teve uma ideia muito melhor. Ele falou assim: não, ninguém vai botar nada no ouvido, nós vamos trazer Orfeu conosco, vamos botar Orfeu no barco, e quando passar perto do canto da sereia, Orfeu vai cantar no barco. E a mitologia diz que quando Orfeu cantava, até os pássaros paravam de cantar para ouvir. E aí o que aconteceu? Quando Jasão passou e as sereias começaram a cantar aquele canto encantador, Orfeu começou a cantar no barco. Era tão melhor, tão superior, que ninguém ficou encantado as sereias perderam totalmente o seu charme, o seu encanto, a sua... Então o que você tem que dizer, não é por isso que Naamã podia voltar lá para a Síria e viver para a glória de Deus lá. É por isso que Paulo podia viver no mundo dele e ir para lá, para o Ágora, para o meio de onde estava a cultura acontecendo, e viver para a glória de Deus lá. Porque o que você tem que dizer é: Jesus Cristo é minha glória, Ele é minha beleza, Ele é minha bondade, Ele é minha justiça, Ele é meu amor, é o meu significado. Se o sexo já foi um significado para mim hoje, não é mais. Ele não é um ídolo que eu tenho que fugir dele, porque ele continua sendo um ídolo. Eu nunca vou viver para desonrar Cristo por causa do sexo, porque o sexo é subserviente à coisa que é muito mais bela, importante, doce e prazerosa na minha vida: Cristo. Só assim você se livrou do ídolo. Você não tem mais medo, você é livre. Por isso que ele disse que vocês serão verdadeiramente livres. Quando eu tenho que fugir do ídolo, porque senão eu vou correr para ele, eu não sou livre. Paulo está dizendo para aquelas pessoas, quando ele estiver pregando lá: vocês podem ser livres dos ídolos. Como? Tendo Cristo como a beleza da vida de vocês, o Senhor, a doçura, a beleza que faz todas as coisas boas que Deus criou nunca ser um ídolo na sua vida, porque elas não vão te dar significado, não vão te dar autoestima, não vão te dar nada, porque Cristo te dá essas coisas. Ele é tudo em todos. Então agora você pode olhar para essas coisas. Então, como Paulo, você pode ter uma fé pública. A sua fé está no ágora. Você é doce e verdadeiro. Você é eficiente. Não viver uma vida privada e escondida como a sociedade diz para você viver, mas lá no ágora, publicamente, vivendo para a glória de Deus, com a mensagem da cruz, a justiça, a ira, o zelo de Deus, e ao mesmo tempo a compaixão infinita, o amor de Deus, sua graça sendo expressa nas nossas vidas, não em nossas casas, mas onde nós estivermos, porque Deus é o Deus de todos os lugares, de todas as pessoas, do céu e do inferno, é o Deus da luz e é o Deus da escuridão. Vamos ficar de pé, vamos orar.